Caros amigos, bem-vindos ao canal Tech 3D TV, um canal dedicado à impressão 3D. Ajude-nos a manter esse canal. Se inscreva, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Olá a todos, sejam bem-vindos à videoaula de configurações do Cura. Esta versão, que vem dentro do Repetir Host, ela é mais simples e com menos parâmetros do que comparada com a versão completa que você pode baixar e instalar do site da Ultimaker, que possui todos os campos e parâmetros e também a possibilidade de instalação de plugins com funcionalidades adicionais. Para utilizar o fatiador Cura no Repetir Host, você tem que vir na aba Fatiar, ir em Gerenciar, em Fatiamento, selecionar a opção Cura Engine. Após feita essa seleção, ir em Configuração, clicar, vai abrir uma janela à sua esquerda, onde vai ter duas abas, a de impressão e a de filamento, onde nós teremos todos os campos e parâmetros de configuração. Na aba Impressão, o primeiro campo é velocidade e qualidade. Lembrando que na peça as velocidades não são uniformes. Em cada ponto da peça você possui uma velocidade diferente, pensando em ganhar tempo e ter a melhor qualidade possível. Então, os parâmetros que vêm já são pré-configurados pelo próprio software e você pode otimizar. No caso aqui, o percorrer ou o travel, né? Algumas pessoas ainda têm a programação em inglês, né? Então pode ser o travel, que é o percorrer, onde é o caminho que o bico vai percorrer entre dois pontos sem impressão. Ou seja, se você aumenta bastante essa velocidade, você ganha em tempo de impressão. O tempo da primeira camada, velocidades menores ajudam na adesão da peça, né? Principalmente para o ABS, e também no acabamento dessa primeira camada. No perímetro exterior, você tem a parte mais interna dele que você pode ter um pouco mais rápida, né? Porque não aparece, você não tem visibilidade sobre ela. E o perímetro exterior, que é a camada mais externa, onde você pode diminuir para melhorar a qualidade. Ou seja, regulando nessas duas velocidades, você tem o melhor tempo com a melhor qualidade. E no preenchimento também, você pode acelerar o miolo da peça para você ganhar tempo nessa impressão. Então, assim, na parte de velocidade é isso. Agora vamos falar sobre a parte de qualidade, onde você pode ter perfis de altura de camada para melhorar ou diminuir a resolução da peça, pensando em qualidade e tempo de impressão. Bom, já vem configurado, no nosso caso aqui, a altura de 0,2 mm e vamos criar um perfil para uma impressão mais rápida com 0,3 mm de altura de camada. Lembrando aqui que a primeira camada também é interessante ser um pouco mais alta com relação ao bico do que as demais. Então você pode usar, no nosso caso aqui, bico de 0,4, usar uma camada de 0,3. Caso necessite, também para melhorar a adesão, você pode aumentar a largura da primeira camada, a densidade da linha que você quer usar, tá? Então, você cria os parâmetros e adiciona o perfil. Isso no caso de aumentar a velocidade. Caso queira uma peça com uma melhor resolução, você pode criar uma altura de 0,1 milímetros, né, de altura de camada e adicionar também aqui. Depois que você salvou o perfil, você pode vir em salvar, lembrando que essas mudanças de qualidade só fazem efeito quando você seleciona aqui na aba fatiar, antes de executar o fatiamento da peça, né? Então, por aqui você seleciona a qualidade ou a resolução que você quer imprimir sua peça. No caso que vamos manter o 0,2. Bom, depois que
que efetuamos essa configuração de velocidade e qualidade, vamos para os campos da estrutura, onde você vai ter as opções de preenchimento, onde temos a camada das espessuras da parede exterior, onde, como o bico é 0.4, usando um parâmetro de 1.2, nós teremos 3 camadas de parede aí na parte externa da peça. Na parte da espessura superior e inferior, você pode usar a altura da camada aí do fechamento que você achar melhor mediante o uso da sua peça. Vamos manter aqui uma camada de 0,9, o software recomenda usar 1 milímetro, né? Mas vamos deixar aqui configurado com 0,9 milímetros para fechamento inferior e superior. Depois aqui temos o campo parâmetro sobrepor enchimento. Significa o seguinte: o enchimento ele vai aderir às paredes da peça, ele vai sobrepor 15% do valor do diâmetro do nose para grudar o preenchimento na parede da peça, dando maior resistência. O padrão de preenchimento é como você quer que faz o preenchimento no formato que é utilizado. Eu utilizo grades, mas você pode usar linhas, aí o que você melhor adaptar. Lembrando que deixar marcado sempre que a superfície superior e a inferior sejam sólidas, sejam totalmente preenchidas. Depois teremos o padrão do suporte, o tipo de suporte que você quer fazer, o formato do preenchimento interno, nós utilizamos aqui também grades, o ângulo de saliência ou overhang, né, que é apenas para ângulos de maior de 60 graus nós teremos suporte, né? Então, se a sua máquina está bem regulada, você pode até aumentar um pouco esse valor, né? Porque vai funcionar muito bem. Um detalhe importante é a altura da camada. Conforme você tem camadas menores, né, você pode aumentar um pouco aí o ângulo de saliência ou overhang. A quantidade de preenchimento é o enfio do suporte. Conforme menos preenchimento, vai ser mais fácil você vai retirar esse suporte após o término da impressão. Lembrando também do tempo, aí, mais quantidade de preenchimento, fica mais lenta a sua impressão. A distância também no X e Y do suporte para a peça, se for muito próximo também dificulta na parte da retirada. E a distância em Z, para não ter um contato direto da peça, você também mantém uma certa distância no eixo Z. Lembrando que o suporte aqui são só os parâmetros. Caso você queira que eles sejam usados numa peça, você tem que vir aqui na aba fatiar, no tipo de suporte e selecionar. Se você quer que eles apenas quando tocar na mesa ou então em toda parte. Eu utilizo geralmente tocando a base, porque senão o suporte pode grudar na peça e vai ser mais difícil de retirar. Depois temos o skirt e a borda, que são, no início, são métodos para você estabelecer o fluxo de material para início da impressão. No skirt, são voltas que são feitas em torno da peça, mas sem contato. Então você marca quantas linhas e qual a distância que você quer que essas voltas fiquem da sua peça. Já a largura de borda não. Essas camadas que são impressas, elas são juntas com a sua peça. No caso do ABS, é muito interessante porque aumenta a adesão. Só lembrando que coloque sempre uma largura que seja compatível com o tamanho da sua peça, para não deixar muito demorada e não perder material. Eu costumo utilizar a largura a borda, né, também que o pessoal conhece como brim, para ABS, e para PLA eu uso a opção de skirt. Temos também um outro método de adesão que se chama raft, ou uma base, né? Quando você não quer imprimir diretamente sobre a mesa sua peça, você pode criar tipo uma base com algumas camadas, né? A espessura delas, se tornando um bom método de adesão
da sua peça, principalmente para partes onde tem pequenas áreas de contato com a mesa. Lembrando que essas configurações aqui são apenas os parâmetros e que para você ativar elas no fatiamento você tem que ir na aba fatiar. Em tipo de aderência você tem que selecionar qual dos 3 métodos que você quer utilizar. No caso do skirt ou a saia, né, você vem aqui em nenhum, que ele vai fazer apenas as voltas com uma certa distância da peça. Você tem a borda, que é o que, no caso aqui está configurado com 5 mm, né? Vai ser 5 mm de impressão ao lado da peça, ou então o raft, que é a base, tipo um planalto mesmo, né? Uma base. Então assim, você seleciona por aqui, né? Caso você não queira nem utilizar a saia, é só colocar 0 aqui, né? 0 voltas aqui no parâmetro de skirt line count. Bom, nessa parte de aderência são esses campos e essas configurações. Um último detalhe aqui nas estruturas é a seleção do tipo de firmware que você está utilizando, né? Essa aqui é um ponto importante porque alguns firmwares têm funcionamento diferente, eles não utilizam campos que estão programados aqui, sim o que está dentro do próprio firmware, né? Então ficar bem atento aí a essa programação. Nós utilizamos o Marlin com essa seleção aqui, que já vem padrão. O próximo campo é o campo de extrusão. É aqui que você vai ativar a retração da peça. Retração já foi abordado anteriormente, né? Quanto volta um pouco de filamento para evitar vazamento aí durante a peça, que não apareça aqueles cabelos, né? O stringing, e sua peça sai com qualidade. Aqui você configura a velocidade da retração, a distância e também quanto que ele caminha sem fazer retração. Esses parâmetros que podem ser ajustados mediante você fazer uma torre de temperatura, né? Isso aí vai ser descrito a seguir. Então, assim, essas configurações aqui sempre são muito importantes para a sua qualidade da peça. Outro fator aqui no Cura é o Z-Rope, que no Slicer é conhecido como Lift Z. Ele sobe um pouco do bico antes de fazer uma viagem, percorrer o travel, né? Então, caso você queira que utilize essa funcionalidade, é só setar aqui. Outro fator importante é o diâmetro do bocal. Se você colocar 0 aqui, ele vai utilizar o que já está configurado na sua impressora aqui no campo da extrusora. Então ele vai usar o diâmetro que está na extrusora. Ou você pode colocar aqui o valor que você preferir. Outro detalhe importante aqui é quando você tiver mais que uma cor na sua impressora, você pode usar uma criação de uma Prime Tower, que seria uma parte na impressão que faz a troca de filamento. Então, essa é uma função que no Slic 3R não tem, você tem que fazer de outra forma, né? Então, é uma função interessante aí para você configurar. Mesma coisa, aqui a primeira camada que começa a ventilação sobre a peça. Bom, essa parte então de extrusão é bem simples e você pode ir para a parte G-Code, né, que onde você vai ter um cabeçalho na inicialização da sua impressão. Existe um padrão que já vem no próprio Cura, né, e aí você copia ele e otimiza, ou simplesmente descomenta aqui as linhas que você quer utilizar. No nosso caso aqui, estamos utilizando as configurações padrões e habilitando o nivelamento automático através do G28 e G29. E também setando as temperaturas da mesa e a temperatura do bico. Isso vai ser incorporado na inicialização da sua impressão. E também você configura o End G-Code no final da impressão, né,
para desligar os motores, desabilitar a temperatura da mesa e do bico. Então, assim, o G-Code significa um cabeçalho e um rodapé aí no arquivo de impressão. Bom, efetuar todas essas configurações, você pode criar um perfil clicando aqui na caixa de salvar como e colocar o nome da sua impressora, né? Por exemplo, uma Grabber, e o tipo de material que você está utilizando. Você pode criar vários tipos para várias impressoras, filamentos, né? Então fica aí a seu critério a criação do perfil. Bom, salvamos aqui, automaticamente está pronta a sua configuração de impressão. Feito isso, você pode já pré-selecionar aqui e utilizar o perfil já criado aqui da sua impressora e para o seu filamento. O próximo passo é criar as configurações do filamento, que consistem basicamente no diâmetro do filamento. Esse campo é interessante que você meça com um paquímetro digital para ver se realmente está batendo as medidas, né, do filamento com a especificação. O fluxo, a princípio você começa com 100%, mas caso na sua impressão você veja que tem algum desvio de underextrusion ou overextrusion, você pode corrigir pelo fluxo da impressão. Outro parâmetro importante é a temperatura de impressão. No nosso caso aqui, para o PLA, vamos utilizar uma temperatura mais baixa de 190 e uma temperatura da mesa para 55 graus. A ventilação também você configura por aqui, colocando no máximo 50%, né? E 50% no mínimo. Mesma coisa, você terminou, você salva como o perfil aqui, vamos chamar de Grabber PLA filamento. Salvo, né? Depois de feito de salvar com esse nome, você vem e seleciona essa opção de Grabber PLA filamento. Outros detalhes importantes aqui, vamos voltar na aba fatiar, que você já selecionou os perfis criados, né? O tipo de aderência na peça que você quer, no nosso caso vamos deixar nenhum, que é o skirt, a qualidade da impressão, o suporte, se existir a necessidade, ele vai ser apenas tocando a base, tocando a mesa, né? A velocidade, sempre deixe numa velocidade intermediária, de acordo aí com a sua necessidade. O preenchimento da peça, diferentemente do SLIC 3R, é feito pela aba fatiar aqui nessa tela. Depois você tem a opção de resfriamento. No caso do ABS, não clicar, que aí não utiliza essas opções. No caso do PLA, você tem que clicar para que essas funções sejam utilizadas para o ventilador que é controlado pela placa Ramps. Então, assim, sendo assim, toda a sua configuração do Cura está pronta. E o próximo passo é você salvar, né? Você já efetuou o salvamento, fechar. Você tem a peça. O próximo passo, depois de todo configurado aqui os parâmetros, é você executar o fatiamento com o Cura. Após o término do fatiamento, você vai ter na tela algumas informações sobre a impressão, como o tempo estimado, quantidade de camadas e o filamento necessário para a conclusão da peça. Outra funcionalidade bem interessante é você pode visualizar camada por camada, né? Para ver se tem algum problema. E também no fechamento da peça, muito interessante na parte superior, né? Você visualizar se está de acordo com o que você tinha planejado aí a sua impressão. Então, um outro campo também muito importante é você verificar o G-Code, se foi gerado de acordo com o que você estava imaginando. Alguma alteração você pode executar diretamente aqui nas linhas, né? E não esqueça, antes de salvar,
o arquivo aqui antes para impressão. Bom, dessa forma está concluída aí as configurações do Cura, né? Como que você programa, e a parte de impressão, de salvamento, impressão vai ser abordada numa outra parte do treinamento. Até mais. Não esqueça de se inscrever em nosso canal para receber novidades. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Confira nossos produtos em nossa loja tec3d.com.br, onde temos impressoras e kits de excelente qualidade, com suporte técnico nacional e ótima relação custo-benefício. Confira.